Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso canal. Sou o professor Assuero, se você ainda não me conhece, se você já me conhece, seja novamente bem-vindo. Para você que está chegando agora, vai se acomodando aí, que nossa proposta aqui é ser bem rápido, objetivo e prático, como todos que já estão assistindo aqui o nosso canal já estão acostumados, né? Nesse modelo aqui, nesse projeto que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou estudando aí junto com vocês, então a proposta é bem simples, vocês estão vendo aqui que eu estou no Word, então para não perder até muito tempo, eu estou tentando comentar e estudar, como eu falei, bem simples aqui, para o concurso nacional unificado, concentrado aí no bloco 2. Tá? Então a área aí de gestão governamental, tecnologia da informação. Então se você está interessado nesse conteúdo, já vai ficando, vai se acomodando, pega a tua água, pega o teu lanche e vamos resolver questão. Hoje eu vou resolver questões, vou tentar, né, resolver questões aqui em todos os eixos. Então eu peguei tópicos específicos dos eixos aí que contemplam o bloco 2 e vou aqui tentar resolver e comentar aqui algumas questões. Então vou dar uma mega aula aqui, essa não é a proposta, tá? Então eu vou tentar comentar junto com vocês alguns pontos específicos que ao estudar aqui junto com vocês a gente vai tentar desvendar aqui para facilitar o seu e o meu entendimento, tá? Então já vai aqui se inscrevendo, enfim, vai participando, vai colocando aqui teu comentário, tua dúvida, né? Tem algumas aulas que eu faço aí de tira dúvida, quando tem essas dúvidas eu vou tentando filtrar e vou fazendo aulas específicas para responder essas dúvidas ou mandando aí um short, quem sabe. Enfim, vai interagindo aqui que é importante ter esse seu feedback, tá? Mas eu acho que eu já falei demais, tem muita questão para resolver, então eu vou aqui com vocês. Passando logo para os conhecimentos gerais. Então eu filtrei aqui um tópico de administração pública federal, né? É o item 5 aí, onde eu tenho princípios constitucionais e normas que regem a administração pública, enfim. Um conteúdo que eu acho que a maioria de vocês concurseiros já estão acostumados, né? E coloquei uma questão aqui só para a gente discutir e relembrar, porque aí, lembrem que alguém já me perguntou aqui, olhando a questão, professor, você deveria colocar mais questões da Sesgran Rio. De fato, ele tem razão, mas às vezes para discutir uma questão, um conteúdo, então é porque a Sesgran Rio ela tem uma forma assim até um pouco diferente de elaborar a questão e ela às vezes deixa a questão um pouco confusa, né? E eu vou tentar trazer essas questões que dá um pouco mais de trabalho, tentar fazer esse filtro, e a minha proposta aqui é estudar, tentar filtrar com vocês as questões para discutir os conteúdos. E aí eu já aproveito para dizer para vocês que tem uma novidade. Eu estou colocando aí numa outra plataforma esse material, tá? Com materiais mais exclusivos e aulas sobre esse material, caso você tenha interesse. Senão já continua aqui assistindo esse nosso movimento aqui no YouTube. Então eu vou deixar aqui no link também essa outra plataforma para você também buscar o conteúdo lá. Vão estar todas essas aulas aqui que eu estou comentando com vocês, essas questões e muito mais questões. Então se tiver dúvida, comenta aqui, diz que tem interesse, que eu vou conversando com você para não perder muito tempo aqui, tá bom, gente? Primeira questão. Né? Segundo a doutrina majoritária, o conceito de administração pública representa... Primeiro, a gente vai ter que analisar a alternativa correta. Então já busca o comando aqui da questão. Vamos analisar a alternativa correta. Então tem algumas afirmativas, são algumas questões clássicas aqui de concurso, essas questões. Então, e lembra, né? Eu tô em conceitos gerais da administração pública aqui, né? Então, é um conjunto de órgãos, né? Opa, passei aqui demais para vocês. É um conjunto... falhou aqui para mim, não sei se para vocês está... Acho que está vendo, está aqui, estou vendo. Então, é um conjunto de órgãos e agentes que exercem, né, a função administrativa do Estado, né? O que é que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Dá um tempo aí, pensa aí. Rapidinho, dá um pause no vídeo para colocar, tá? Conjunto de normas e princípios que regem a atuação por meio dos entes públicos. Falso ou verdadeiro? Atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para cumprir os seus fins. Gestão dos bens e interesses da coletividade por parte das funções dos governantes.
expressão política da vontade popular, manifestada através do voto para a democracia representativa. Então eu tenho, na questão aqui, eu já sei que só 2 delas são verdadeiras, porque pelo que vocês estão vendo aqui na... Deixa eu ver se está passando aqui para vocês. Só 2 delas são verdadeiras. Se você for aqui nos itens, apenas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 5, enfim. E aí, vocês conseguiram responder essa questão? Então vamos comentar aqui cada uma delas para que a gente possa tentar achar a alternativa correta, não é isso? Então vamos lá. Conjunto de órgãos e agentes que exercem a função administrativa do Estado, segundo a doutrina majoritária. Verdadeira, né? É sim. A administração pública é esse conjunto de órgãos e agentes que exercem essa função administrativa, né? Eles estão lá administrando para entregar o serviço às políticas públicas. Conjunto de normas e princípios que regem a atuação por meio dos entes públicos. Não é isso a administração pública, tá bom? Não é esse conjunto de normas e princípios que regem a atuação por meio dos entes públicos. Não tem sentido essa frase para a administração pública, para o conceito da doutrina do conceito de administração pública, que é mais prático, que é mais, como é que eu posso dizer, que é mais operacional aí para a execução de serviços públicos. A atividade concreta, aí vem o que eu estou falando, é uma atividade concreta e imediata, né, que o Estado desenvolve para cumprir os seus fins, ou seja, ele busca nas políticas públicas, na ordem do Estado, né, executar aquilo que está determinado, sim, pelas normas e princípios. Então, essa também é verdadeira. Então, a gente, pela até a alternativa aqui, a gente já sabe qual é, mas vamos comentar um pouco mais aqui. Gestão dos bens e interesses da coletividade por parte das funções dos governantes. Eu estou falando aqui dos governantes da administração pública direta, gestão dos bens e interesses da coletividade. Eu não estou gerindo os bens e interesses, eu estou gerindo políticas públicas, tá bom? Expressão política da vontade popular, manifestar o voto, né? Expressão política da vontade popular manifestada através do voto para a democracia representativa. Essa é uma eleição, então isso aqui não é a administração pública aí na forma do seu conceito. Então nós temos aqui somente verdadeiras, as afirmativas 1 e 3. E aí é importante nesse conceito vocês lembrarem de algumas questões importantes da administração pública, passando aqui para vocês o manual. Eu coloco em algumas perguntas aqui básicas, talvez que possam ajudar vocês a pensarem nesses conceitos da administração pública, tá bom? Vou colocar aqui uma tabelinha, rapidinho, 1, 2, 3, 4, não sei quantas que eu vou precisar, mas pensem assim, o que nós, pensando como administração, vejam, essas perguntas é para conceituar a administração pública, né? O que fazemos, né? O que é que a administração pública faz? É tipo aquelas perguntas aí do Globo Repórter. O que faz? Do que se alimenta? Onde vive? O que faz? Eu vou colocar aqui. O que faz? Opa. Como faz? Tá? Pensa aqui. Como faz? E aí, se eu pensar, quem vai fazer? Cadê? Opa. Quem vai fazer? Tô entendendo nada, professor. Você vai entender. E o que se tem para fazer? O que é que tem a ver essas perguntas com a administração pública? Então veja só, se você pensar um pouquinho, se tirar um pouquinho dos conceitos, nem totalmente, mas tentem pensar de uma forma mais macro para poder absorver melhor esse conceito. Imagina só, pessoal, eu tenho um Estado. Tudo parte do princípio para gerar resultado. Então eu tenho um Estado, eu tenho uma administração
de pessoas. Eu tenho um país, eu tenho um estado e eu preciso gerir os recursos desse país e entregar benefícios para a sociedade. Então eu parto do princípio que eu estou numa democracia e eu tenho um sistema de governo e eu preciso administrar isso para o benefício social, para equilibrar as necessidades da sociedade e possibilitar a liberdade, possibilitar tudo aquilo que tem na nossa Constituição. Então, para efetivar essas políticas públicas, eu preciso da minha administração pública para fazer, né? Então, o que é que a administração pública, ela de fato, ela faz, né? Ela entrega aqui os serviços na prática, né? Serviços, né? Sociais, vamos assim colocar, serviços públicos, políticas públicas, enfim. Não vou colocar aqui serviço social porque fica parecendo até a profissão, né? Ele entrega ele concretiza, como tem ali na questão, concretiza as políticas públicas. Vamos remodificando aqui, ele concretiza as políticas públicas, tá? E como é que ele faz isso? Aí a gente começa a pensar também de forma macro, né? Pensem que como eu devo fazer isso, né? Como eu devo concretizar? Quais são os princípios que eu tenho para concretizar isso? Como eu devo seguir? E aí, se você pensar naquele bizuzinho do LIMP, né? Eu vou fazer isso, né? Pensando na legalidade. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou fazer isso pensando na legalidade. O que mais, gente? Que pena que vocês não podem falar aqui comigo. Vou demorar aqui, eu vou colocar tudo aqui, tá? Pensando na legalidade, na impessoalidade. Tentei colocar ali na impessoalidade, não sei se escrevi certo. Corrigiu. Na moralidade. O que mais? Na publicidade. Estão pensando? Publicidade. E na eficiência, não é isso? Ciência. Então, tudo o que eu faço na administração pública, eu tenho que ter esses princípios em mente para poder executar aqui, para eu poder concretizar as minhas políticas públicas. E quem vai fazer tudo isso, né? Não, eu tenho aí os órgãos, né? Os órgãos e entidades da administração pública, né? Da administração pública. E eu vou ter e os agentes públicos, né? Os agentes, os servidores, os empregados públicos, os agentes públicos, né? Ou seja, as pessoas para trabalhar. E o que se tem para fazer isso? Quais são as ferramentas, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de infraestrutura, né? E de recursos, tecnologia, eu preciso de caneta, eu preciso de computador, eu preciso de software, eu preciso de algo para fazer. Então, a administração pública, no seu conceito maior, ela compreende todo esse aparato existente para entregar, né, um serviço de qualidade para o bem comum da coletividade, tá bom? E aí, eu posso envolver aqui nesse meu quadrozinho aqui alguns conceitos importantes e revisar com vocês. O conceito orgânico e funcional da administração pública, né? Vocês lembram disso aí? Se não lembra, anote, né? O conceito orgânico, ele se refere, né, a toda a estrutura da administração pública, né? Incluindo aí os seus órgãos, os agentes públicos, né? Então, pense, é orgânico, de órgãos e agentes públicos, né? E funcional refere-se àquilo que vai ser desenvolvido. Então, quem vai fazer, né? E o que vai fazer, né? Então, o conceito orgânico, né? Ele envolve esse quem vai fazer, orgânico, e o conceito funcional envolve essa parte do que faz, do que ele vai, das atividades que serão desenvolvidas aí pela administração pública, né? A prestação de serviços públicos, né? A prestação de assistência à saúde, a prestação de educação, enfim, entre outras funções que a administração pública ela vai fazer. E como isso vai ser feito aqui pelos agentes, pelos
órgãos e entidades, você ainda pode pensar aqui dentro que isso pode ser feito tanto de forma direta, né? Que são os ministérios, enfim, que é toda aquela estrutura da administração pública direta que se refere aos órgãos, à União, Estados, municípios, Distrito Federal, União, Estado, municípios, enfim, tá? O Distrito Federal, e a indireta, tá? Que são as empresas públicas, autarquias, né? Indireta não, indireta são as autarquias, enfim, que eles têm personalidade jurídica própria, né? Então, a direta, a União, Estado, municípios, eles prestam um serviço dentro da secretaria, um serviço mais de produção de políticas públicas, de administração, de execução, de trabalho e organização administrativa, enquanto as autarquias elas desenvolvem umas funções específicas do Estado. Elas foram produzidas para providencial, para dar celeridade ou para dar mais... como é que eu posso dizer aqui com vocês? Para materializar da melhor forma possível algumas políticas públicas. Então, essa é empresas públicas, né? Enfim, empresas, para não demorar muito, empresas públicas e por aí, né? Alguns exemplos desses. Então, espero que eu tenha revisado aqui com vocês um pouco, né? Dessa questão da administração pública. Né? Se vocês forem lembrar também, eu tenho as funções, né, da administração pública de regulação, de fomento, né, de serviço e de polícia. Né? A administração pública ela exerce essas funções que são essenciais. Né? Ela normatiza. Se você pensar aí se você pensar aqui nessa administração direta, ela faz essa normatização, né? Tem a função de normatizar, né? Que a função... Vai anotando aí, função de normatizar. Tem essa função normativa, normatizar, para as outras instâncias poderem executar. Tem a função de fomentar, né? De incentivar setores específicos, isenção fiscal, promovendo aí algum projeto de benefícios ou de algum recurso para desenvolver projetos específicos que a população deseja. Então, ela presta serviço público através dos órgãos indiretos da administração pública e até da direta, e o poder de polícia, claro, restrição. Então, as vigilâncias municipais que têm esse poder aí, muitas vezes de polícia, que me traz esse exemplo agora, que para vocês pode ser também familiar com a própria polícia em si, né? As polícias civil e militar que fazem essa função aí para a gente. Então, é isso. Nós temos aqui a nossa primeira questão resolvendo e revisando um pouco aí da administração pública para que vocês tenham esse lembrete aí. Então, vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos falar agora do eixo temático 1, né, na nossa próxima questão aqui. E nesse eixo temático 1, que fala de gestão governamental e governança pública, inclusive foi aí a minha primeira aula aqui nesse módulo falando de gestão, ferramentas de gestão, tecnologia, foi a minha primeira aula para esse projeto aí do Concurso Nacional Unificado. E aí nesse eixo eu coloquei aqui esse ponto 1.10, né, o detalhamento da ferramenta de avaliação de desempenho OKR, e um pouquinho aqui do item 4, eu meio que pulei aqui alguns itens, né, e falar um pouquinho aí de gestão de riscos, algumas questões envolvendo aqui a gestão de riscos que às vezes geram um pouco de dúvida aí nas pessoas e tem algumas questões um tanto quanto polêmicas. Enfim, falar um pouquinho aí desses dois temas. Lembrando aqui, pessoal, que em OKR, tá? Eu não consegui, se vocês tiverem aí, por favor, me indiquem, mas eu não consegui filtrar do SESGRAN Rio nenhuma questão que fale de OKR. Então, se vocês tiverem alguma e tiverem dúvida, podem mandar aqui, indicar o link, alguma coisa para
e eu posso responder e trabalhar aqui com vocês essa questão da Sesgran Rio. Mas tem algumas questões aqui que eu elenquei para vocês aqui. Escolhi essas questões aqui, tem uma sequência de questões aqui falando de OKR com esse texto aqui dessa prova da CESP, hoje Sebrasp, né? Foi da DataPrev. Então, eu vou trabalhar, eu escolhi porque aqui a gente consegue trabalhar alguns conceitos, faz uma questão e consegue trabalhar aí alguns conceitos de OKR, tá bom? Vamos lá, OKR, o que são esses famigerados OKR? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, bem antes de ler a questão, bem prático e bem rápido. Quando a gente fala de gestão, tem várias ferramentas, tem vários frameworks, tem várias metodologias, tem vários roadmaps, tem várias formas de você mudar o mindset, tem muitas coisas falando de gestão. Mas por base, gente, eu tenho um caminho a seguir em praticamente todas essas metodologias. Não estou desmerecendo nenhuma das metodologias, mas eu só quero que você comece a pensar com um pouco de lógica sobre as ferramentas de gestão. Em princípio, por base, claro, vão ter outras discussões, eu não estou querendo gerar aqui um grande... Vocês sabem que o objetivo aqui é só simplificar a ideia. Então, pega aqui a visão que eu vou passar para vocês. Então, falando de gestão, pensa aqui comigo. Em gestão, eu tenho o seguinte, eu tenho que entregar valor, que está da palavrinha na moda, valor ao cliente, tá? Ou seja, tenho que trazer solução a uma necessidade da sociedade, tá bom? Então, primeiro eu tenho que ter isso em mente. Vamos montar uma empresa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer o que a gente quer. Gostaria muito, estou com esse projeto na minha vida de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho prazer de fazer. E uma das coisas que eu tenho muito prazer é ensinar aqui, mas uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é entregar valor. Então, quando eu faço gestão, eu tenho que a primeira coisa que pensar é nesse meu cliente, entregar valor para ele, tá bom? Ou o que é que problema eu vou resolver da sociedade. Na sequência, tá? Para fazer isso, eu tenho que ter uma estratégia, né? Tenho que ter objetivos definidos. Objetivos. E tenho que saber como conduzir essa estratégia para alcançar meus objetivos. E, claro, mensurar e controlar. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, eu tenho um problema para resolver, preciso de um plano e eu tenho que saber como cheguei, eu tenho que saber se alcancei ou se resolvi o problema. E aí, como é que eu sei que eu tenho um problema? Como sei se tenho realmente um problema? Aí muita gente vai dizer, eu sei, se tem problema todo dia, me incomoda. Não é te incomodar. Esse problema, no caso de gestão, ele tem que impactar no resultado, impactar, no caso, negativamente, tá? Negativamente no resultado para o cliente. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter aqui, gente, é indicador, tá? É KPI, indicador, aliás, barra KPI. Enfim, eu tenho que ter uma forma, forma de mensurar, de tangibilizar. Tô escrevendo errado. De uma forma de avaliar, tá bom? Ou quebrar minha cabeça aqui não. De avaliar o problema, tá bom?
Então a primeira coisa que eu começo, gente, são com indicadores, né? E os OKRs, eles trazem isso, o Balanced Scorecard também traz essa métrica. Então a gente tenta fugir das métricas, a gente tenta fugir porque me parece que a questão matemática é um problema para a gente, para todos nós, né? Então eu tenho que ter mensuração. E o que é que o OKR faz? Né? Ele tenta, né? A partir, né, de objetivos bem definidos, né, que tem que ser inspirador, tem essa palavrinha que eles gostam de usar no OKR, né, que, né, dão uma direção. Então, atrelado a esse objetivo, eu tenho indicadores, né, eu tenho resultados chaves que eu vou tentar encontrar, né? Tem resultados, não são indicadores, mas resultados chave que eu vou tentar, né, mensurar a partir de indicadores, porque nesses resultados chave eu já tenho ali uma métrica definida. Eu tenho que dizer, eu tenho que emagrecer. Vamos lá, emagrecer para o carnaval de 2025, ou para a micareta. Então, o que é que eu tenho de resultado-chave aqui? Então, matricular, não é nem matricular, mas eu tenho que ter uma métrica adequada, eu tenho que comparecer, me fazer presente, ter mais de 85% de presença na academia. Então, eu tenho uma métrica para avaliar ali, eu tenho um indicador, eu tenho uma meta, um propósito a alcançar, né? Só que isso daí tem um prazo até mais longo. Eu vou fazer uma mensuração aí, eu tenho uma avaliação mensal, né? 85%, né? Vamos dizer aqui por mês, ter mais de 85% na academia por mês, porque o OKR fala muito dessa questão dos prazos, tá? Aí eu tenho que emagrecer, eu tenho que perder 7 quilos, sei lá, em X tempo. E aí eu vou traçando os meus resultados chaves. O que é que eu não posso ter muito aqui? Eu não posso ter muitos resultados KRs, eu vou chamar aqui de KRs, por objetivos. Porque o OKR, ele tem que ser prático, ele tem que ser viável. Ele tem que conversar, né, com a estratégia. E aproximar a estratégia do operacional. Aproximar a estratégia do operacional. Então, a gestão, ela tem ali, se eu for colocar aqui de uma forma bem rápida aqui para vocês, tá. Então, a gestão, ela pode ter aqui... nossa senhora, que ficou grande isso aqui. Deixa eu ver se eu diminuo aqui, mas vai ficar pequeno para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui no vídeo. Tá dando para ver aqui. Ok. Então, eu tenho aqui, se eu pensar na alta gestão, eu tenho um objetivo quando eu converso com a estratégia. Mais para baixo aqui, eu posso ter um OKR, tá? Aqui no meu nível mais tático. E aqui no meu nível operacional, para esse OKR específico, eu tenho o KR 1, resultado-chave 1, tá? Eu tenho o KR 2 e eu tenho o KR 3, tá? E eu posso ter outros aqui abaixo, dependendo da estrutura hierárquica. Eu tenho normalmente um OKR que ele é anual, tá? Opa, deu ruim aqui, peraí, gente.
eu tenho o KR que é anual e eu tenho KRs, dependendo da hierarquia, que podem ser, né, aqui trimestrais, que conversa também ali com o meu nível tático, aqui o nível tático, estratégico, esse é o KR anual. Vamos falar do nível estratégico ainda, que eu estou falando de estratégia, vamos mudar aqui, eu estou falando de estratégia, melhorar a compreensão, estou falando aqui de um OKR anual, porque ele precisa ser prático, dinâmico, conversar com a estratégia e gerar resultados rápidos. Quando demora muito o resultado, o pessoal se cansa, a estratégia se perde. E aí eu divido para o meu grupo tático, KRs trimestrais, e para esses grupos aqui de KRs, para dividir para eles, eu tenho resultados chaves imediatos, que são do dia a dia, que eu vou fazer mensurações mensais, que eu vou fazer mensurações diárias, acompanhamento mais de perto, tá bom? Então eu divido os meus objetivos e vinculo todo o desempenho organizacional, pensem nisso, a esse objetivo central junto à estratégia ou a esses objetivos centrais junto à estratégia. Então, dentro do meu mapa estratégico, eu tenho objetivos com resultados chaves, que são os OKRs. Objectives and Key Results. Então eu tenho, eu vou fazer minha estratégia, eu quero que eu tenho minha visão. Lembra lá, na minha aula 1, tá? Eu tenho a minha visão aqui organizacional, eu desejo superar os meus concorrentes até 2026. Então, para esse ano eu quero o quê? Aí eu seto lá a minha estratégia, os meus objetivos. Eu preciso desenvolver o marketing, eu preciso desenvolver produtos melhores, fazer compras com mais qualidade, com menos desperdício. E aí, como é que eu vou conseguir isso? Eu distribuo para as minhas áreas abaixo objetivos que se resultados-chave que se vinculem a esse objetivo maior. E aí, quando eu tenho pessoas mais abaixo, eu vou dividindo as tarefas para ela. Eu vou fazer, isso tem muito a ver até para você fazer as avaliações de desempenho da sua equipe, vinculando todas essas métricas. E elas têm que ser acompanhadas constantemente. Então, os OKRs, eles têm que ser simples. Deve ser simples, deve ser acompanhado e deve passar por uma mudança de cultura. Eu não estou mais te contratando, eu não estou mais te acompanhando pela tua presença, eu estou te acompanhando pelos teus resultados. Eu não estou dizendo que isso tem no OKR, mas quando você pensa dessa forma, você pensa em avaliar pessoas pelo seu desempenho, pelo resultado que essas pessoas geram junto à tua organização. Então, o OKR ele vai além desse pensamento pequeno, ele é uma mudança de cultura organizacional, mas deve ser simples, deve ser prático e gera uma transparência, comunicando a estratégia com toda a organização. Vou fechar isso aqui, tá? Isso aqui foi só um exemplo para vocês e aí a gente vai aqui para a questão, para ver se ajuda aqui a responder as questões. Então, Objective and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave, é uma metodologia de gestão que funciona como protocolo colaborativo de definição de metas para a organização. É bom que aqui já tem uma definição boa para vocês, tá bom? Suas equipes e seus indivíduos, isso tudo que eu tinha falado. É importante para concentrar esforços, então foco, né? Concentrar esforços. Lembre dessa palavra. O OKR, ele procura foco, objetivo, praticidade, ele procura se concentrar, prioriza o que é importante nos objetivos mais importantes e medir a evolução do plano com mais frequência. É por isso que eu tenho que ter resultados que eu vou mensurar ali no dia a dia, mensal, aí trimestral e ver se eu estou alcançando o anual e ver se está comprometendo ou não o meu anual e fazer as mudanças que sejam necessárias caso isso não esteja acontecendo. Existem outras ferramentas de gestão, outras ferramentas de qualidade que te ajudam a mensurar, que te ajudam a avaliar, né, o desempenho da tua estratégia, né? Planos de ação, Ishikawa, você tem ali o PDCA, um roteiro de melhoria, ciclos de melhoria que você vai rodando ali, deve rodar, né, caso o teu plano não funcione. Então esse é assunto aqui que a gente pode ir discutindo, mas vamos para a questão.
tá? OKR, foco nos objetivos mais importantes e medir a evolução do plano com mais frequência. Com uma lógica simples e intuitiva. Então, simplicidade e intuição é o foco. Esse modelo, muito utilizado por empresas do Vale do Silício, vem revolucionando o modo, deixa eu tirar isso aqui porque deixa o pessoal agoniado às vezes, vem revolucionando o modo como organizações lidam com planos, objetivos e metas, tornando o processo de gestão menos centralizado e mais colaborativo e transparente. Então, OKR, ele distribui responsabilidades, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, ele distribui responsabilidades, ele aproxima todos da organização, focando em uma coisa importantíssima, que são os resultados institucionais, ou melhor, os resultados estratégicos. É uma gestão por resultados, tá certo, gente? Então, OKR te ajuda muito nisso. Vamos para a questão. Com relação à metodologia OKR no âmbito da estratégia organizacional, julgue o item a seguir. A metodologia OKR prevê a definição dos objetivos, preferencialmente em ciclos mais longos. E aí, gente? O que é que vocês estão dizendo aí? Né? Já mataram a questão? Com iniciativas que incentivem o alcance das metas com vinculação direta a bonificações, prêmios e ascensão profissional. Né? Não é isso o que o OKR manda. Ah, professor, mas dentro da empresa eu não posso estimular as pessoas à bonificação. Você tem que ter muito cuidado com essas bonificações. Elas devem existir, são boas, são interessantes, mas como elas são usadas é que deve ter cuidado, porque a depender de como você atrele essas bonificações, o OKR, ele, dentro da sua metodologia, ele não fala nessa questão de bonificações. Tem que ter cuidado, porque quando você atrela metas a essa questão de bonificação, o bicho gente ele é complicado, né? E aí ele pode distorcer, né, para poder ganhar a bonificação. Então passa a valer mais a bonificação do que o sentido de alcançar o resultado institucional, né? O sentido do trabalho. O OKR, na verdade, muda a situação do trabalho lá, passando a atrelar tudo à estratégia, ao objetivo e às mensurações e acompanhamento diário dos resultados institucionais. Questão 3, que se relaciona lá ao enunciado, também, né? A mesma, com relação à metodologia, então a gente vai lá. A utilização da metodologia OKR pode... Eu marquei lá, gente? Não, nem lembro mais. Estou super cansado. Ah, aqui errado. Marquei sim. Tá? A utilização da metodologia OKR pode auxiliar na elaboração de planejamentos estratégicos, pois essa metodologia busca integrar, palavra legal, hein? Os objetivos da instituição, integrar objetivos institucionais, palavra composição, legal, da equipe e das pessoas em resultados, cuja medição seja possível. Exatamente o que a gente tem conversado aqui. Então não tem dúvida, OKR procura gestão por resultados, rápido, não é demorado. É resultado rápido, atrelado ao objetivo. O que é que demora? Um pouco, às vezes, aí fazer a questão da definição dos objetivos estratégicos, tá? Então, as equipes têm muita dificuldade, na verdade, em definir essas estratégias institucionais. Se você consegue, você melhora, toda a metodologia ou favorece que a metodologia baixa de acompanhamento, de gestão estratégica, acompanhamento de indicadores seja melhor desenvolvida. Na 4, também falando de OKR, né? Também se relacionando com a questão, o enunciado da questão 2, tá? Eu peguei um trio que o CESP e Sebrasp faz muito isso, né? Se relaciona com essa questão aqui. Né? Então vamos lá responder mais uma questão de OKR. Essas questões foram boas, gostei porque a gente pôde dissertar, discutir um pouco aí sobre o OKR. Com relação à metodologia OKR, no âmbito da estratégia organizacional, vamos julgar o item. Para a definição dos objetivos, a metodologia OKR utiliza predominantemente, palavra complicada do elaborador, né? Predominantemente o modelo top-down, de cima para baixo, a fim de obter alinhamento estratégico necessário para que a implementação dos objetivos ganhe força e velocidade
junto às equipes. E aí, o que é que vocês acham? Qual é é certo ou errado? Tem que vir de cima para baixo? É top down? Certo? É errado, né, gente? O OKR ele fala nesse entrosamento, nesse alinhamento onde todos da equipe devem participar. E geralmente, quando eu falo, aí eu venho naquele pensamento geral, quando eu falo de gestão estratégica, quando eu falo de gestão de uma forma geral, né, deve ser colaborativa, né? Deve levar em consideração a percepção das partes envolvidas, ou, uma palavrinha bonita, stakeholders, né? Stakeholders. E aí você tem que ter isso bem alinhado, escutar colaborador, escutar suas equipes, escutar acionistas, escutar a sociedade no serviço público e levar tudo isso em consideração para que você entregue aquilo que é necessário. Ah, eu tenho uma empresa, é minha, eu quero entregar o que eu quero. Boa sorte, se alguém for comprar o que você... A sua empresa, a empresa ela só existe se a sociedade permitir que ela exista. A empresa ela só existe por uma necessidade social. Se você não está para servir a uma necessidade social, fatalmente você terá prejuízo, você terá desperdícios, você não entregará, você não venderá, tá bom? Então, tem que ter essa colaboração, não pode ser... O que é top-down? Ah, quer dizer que não pode vir de baixo para cima? Vai vir. Quando vem o OKR, ele vem é porque ele fala aqui predominantemente, tá? Não é predominantemente. Isso começa com top-down. Então, a gestão maior do topo, ela demanda down, né? A participação colaborativa direcionada para o escopo da empresa. As pessoas colaboram e vai bottom up, né? De baixo para cima, dando resposta para um núcleo maior da empresa. Núcleo maior processa aquelas informações e vai top-down de novo e vai fazendo um W aí de cima para baixo e baixo para cima, fazendo um sistema de retroalimentação onde todos se comunicam e colaboram para chegar na melhor direção ou no melhor parâmetro possível para os resultados institucionais, tá bom? Vamos para a próxima, tá bom? Aqui, um diferencial da OKR para a criação de planejamento estratégico é a quantidade de objetivos. Falar em quantidade aí, são muitos, são poucos? Nessa metodologia, quanto mais objetivos, já vai respondendo, pessoal, melhor. Pois é possível fazer microgerenciamentos e criar pesos diferentes para cada objetivo, o que é mais eficiente que definir poucos objetivos. Totalmente o contrário. O que a gente quer são a definição focada, priorizada de objetivos para que eu tenha um melhor rendimento, um melhor engajamento junto à minha operação, junto à minha empresa. Ok? Entenderam o OKR, pessoal? Isso era basicamente o que eu tinha para falar. Ainda tem outra questão. Eu pensei que era a última. Vamos lá, tinha filtrado mais uma. Sobre a metodologia OKR, assinale a alternativa correta. É uma metodologia de gestão que pode ser compreendida de modo simplificado como uma fórmula para definir metas a partir de um objetivo e um conjunto de resultados chave esperados. Gente, eu vou ler toda... Você já vai respondendo aí, mas eu vou, além de dar para vocês a resposta, comentar, eu vou comentar uma coisa interessante na elaboração de questões aqui para essa questão que eu tô lendo aqui com vocês, tá bom? Então, vamos para a letra B. É uma metodologia de gestão de pessoas integradas exclusivamente em projetos de tecnologia. É uma metodologia de comunicação que combina canais digitais e analógicos. É uma metodologia de comunicação que só pode ser aplicada a projetos de pequeno porte de municípios com até 50 mil habitantes. É uma ferramenta de programação de computadores ideal para produção de sites. Gente,
Letra A, né? Sem dúvida aí por tudo que a gente comentou. E uma questão de elaboração de questões. Por que essa é uma questão mal elaborada? Uma questão mal elaborada, ela tem alternativas com tamanhos muito divergentes. Já gera uma desconfiança. Ou essa daqui tá certa ou ela tá errada. Ou ela é a certa ou errada. Geralmente ele colocou muito texto aqui. Com esses textinhos pequenos, ela tem uma chance boa de ser a correta, tá bom? Porque aí essas outras usam palavras que basicamente matam a questão, como exclusivamente, tá? Aqui ele simplifica a metodologia de comunicação, né? Aí usa de novo metodologia de comunicação, até para confundir. Tem muita comunicação. Aí você vai pensar, será que é uma metodologia de comunicação mesmo? Né? Só que essa outra aqui... ele ainda usa que só pode ser aplicada, então ele foge totalmente do contexto. E é uma ferramenta de programação de computadores. Então aqui viajou geral, entendeu? Então assim, é uma questão mal elaborada, mas que ajuda você a pensar aqui, ou a gente a discutir que a questão do OKR com todos vocês aqui que acompanham o canal. E agora eu vou falar um pouco de gestão de riscos com vocês, nessa próxima questão aqui. Tá bom? Prestem atenção e vamos já começar. Falar, né, de gestão de riscos, né? Compliance, gestão de riscos, são assuntos que vão ali conversando entre si. Essa daqui fala especificamente do compliance, tá? No que se refere à gestão de compliance, julgue os próximos itens, né? O que é compliance? Termos chique para a gente falar aqui de conformidade, tá bom? Conformidade. Então, para falar de conformidade, eu estou falando aqui de algo, conformidade com as leis, conformidade com as diretrizes e normas, tá? É isso que deve ser observado. Quando eu falo de governança, tá, pública, eu falo de alguns eixos importantes, né? Quando eu falo de governança, tá? Normalmente eu falo não vai ter uma vinculação boa aqui, mas quando eu falo de governança, eu estou falando de liderança, tá? Desenvolvimento de liderança, eu estou falando de estratégia, né? Tenho que ter estratégia, tenho que ter planejamento, eu tenho que ter uma direção para seguir. A partir dessa direção, os meus líderes deverão criar essa direção e conduzir essa direção. E ao mesmo tempo eu tenho que ter os meus controles para garantir que eu vou alcançar tudo isso. Então, dentro de governança, eu tenho esses conceitos, esse tripé básico. Mas eu tenho outras coisas, professor, outras ferramentas? Tenho. Dentro de estratégia, eu tenho muitas ferramentas de gestão de processos, né? Eu tenho ferramentas de gestão de projetos, né? Eu tenho ferramentas de inovação, né? De gestão da qualidade, gestão de resultados, como vocês queiram chamar, gestão de indicadores, né? Em controles, eu tenho minha gestão de riscos, né? Eu tenho minha conformidade. E aí eu tenho todos os parâmetros que eu uso na governança. Para tudo isso acontecer, eu tenho que ter um norte, uma direção, eu tenho que ter tudo isso documentado, normatizado. Então, quando eu estou no serviço público ou na iniciativa privada, tenho normas a seguir, né? Você tem uma empresa, você não está acima da lei, você tem que seguir diretrizes. Se você não estiver conforme, você vai ter sua empresa fechada, multada, advertida, tem penalidades para a sua empresa, tá? Então, compliance, no caso do compliance público, ele olha para as conformidades do órgão público, do ente público, né? Lembra que a gente resolveu aqui uma questão de administração pública, né? Da administração direta ou indireta, de estar em conformidade, né? De não incorrer em penalidades ou em faltas. Para que o gestor não seja penalizado, ele tem que ter muita atenção aos normativos para o trato com a coisa pública, tá bom? Então, o compliance público, assim como o privado, deve estar desassociado da governança.
Claro que não. Ele está e deve estar muito associado à governança. Programas de compliance visam a gestão da integridade, a prevenção, detecção e remediação de fraudes e irregularidades. É isso mesmo, porque ele está aqui dentro dos controles, né? Ele está na prevenção, né? De tudo isso que foi falado aqui nessa afirmativa que está, né, correta. O compliance reduz os riscos de danos à imagem institucional, ok, mas não possibilita o combate à corrupção. É no compliance, né, que ele fala ali de conformidade e tal, mas ele é muito associado sim aí à integridade, no caso combate, né, com as normas, olhando se tudo está adequado. Veja, eu estou olhando se tudo está adequado, então eu estou combatendo os malfeitos, as gaiatices aí, né, daquelas pessoas que querem fazer mau uso da coisa pública. Combate à corrupção, tá aqui, né? Então, a única alternativa verdadeira é a 2, então apenas o item 2 está correto. Entenderam um pouquinho aí, pessoal, da ideia do compliance? Se não entenderam, coloca aqui suas dúvidas. Ah, professor, tem outras coisas, lembrei de outra coisa, de outra questão. Vai falando aqui. Professor, você falou besteira, eu acho que eu li num livro que era assim tal. Manda aí que eu aprendo também junto com vocês, tá, gente? Estou estudando aqui junto. Basicamente, eu pego essas questões, eu só dei uma lida e vou puxando aqui da memória algumas coisas. E esse desafio de hoje tá puxando a minha cabeça feito doido, porque eu tô mudando de um tema para outro e a coisa vai ficando doida dentro da cabeça. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos falar um pouco de gestão de riscos aqui. Gerir riscos refere-se a, dentre outros, definir, implementar a estrutura de gestão de riscos. Essa estrutura exige o comprometimento da liderança com a gestão de riscos. Então, toda gestão, né, qualquer mecanismo, qualquer ferramenta de gestão precisa desse comprometimento da liderança. Os objetivos e o comprometimento com a gestão de riscos devem ser formalizados numa política, perfeito. Para além da política, a estrutura de gestão de riscos deve abranger. Para além da política, né? Tá aí. A estrutura de gestão de riscos deve abranger. Prestem muita atenção nessa questão. Vamos lá. Olhar aqui, prestem atenção. O propósito da organização, essa questão é muito chatinha, tá? Difícil pra caramba. Porque eu tenho aqui toda a conceituação de gestão de riscos e tal, e aí eu tenho uma frase aqui muito matadora. Para além da política, a estrutura de gestão de riscos deve abranger o propósito da organização para gerenciar riscos e vínculos com seus objetivos e outras políticas. Deve abranger o propósito da organização para gerenciar os riscos e os vínculos com seus objetivos e outras políticas. Você vai pensar, professor, mas está certo isso aqui, o propósito ele deve estar vinculado ao propósito da organização para gerenciar os riscos, né? A estrutura deve abranger, né? E vínculos com seus objetivos e outras políticas, mas é para além da política, isso daí que está na política, na definição da política de gestão de riscos, tá? O reforço da necessidade de integrar a gestão de riscos na cultura global da organização. Isso está na política de gestão de riscos. O reforço da necessidade de integrar a gestão da cultura. A integração da gestão de riscos nas atividades principais na tomada de decisão e atribuição de autoridades e responsabilidades. Isso é algo da política também de gestão de riscos. As formas de medição e reporte no âmbito dos indicadores de desempenho da organização. Política. O estabelecimento de fluxos de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca de gestão de riscos interna e externamente. É essa a alternativa correta. Aí você, professor, também fiz isso. Eu digo, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando aqui? O que ele me pegou aqui? Que questão difícil. Pensa aqui comigo. E essa questão é difícil, tá?
Essa questão é difícil. Porque ele fala para além da política. Na construção da política, eu falo de como construir, tá? Eu vou falar aqui algo geral, mas eu vou trazer objetivamente por que essa questão é assim. Então, se eu pensar que ela está no propósito, eu estou falando de algo mais etéreo, de algo que está vinculado lá à organização, certo? Do reforço da necessidade de integrar a gestão de riscos na cultura global da organização. Imagina, eu estou construindo a política, eu vou colocar lá. Eu preciso dar diretrizes para que essa questão da gestão de riscos ela englobe, né, a cultura da organização. A integração da gestão de riscos nas atividades principais, né, e na tomada de decisão, atribuições, enfim. São pontos de uma política. A alternativa é o E, né, de onde você esteja me assistindo, o estabelecimento de fluxos de comunicação, ele vai para além da política. Onde é que está escrito isso, professor? Isso está escrito, né, no referencial básico da governança organizacional. Estou pegando aqui o link para vocês, referencial básico de governança, lá do TCU. Pegando aqui um link para vocês. E vou colocar aqui, vou colocar lá na descrição também do vídeo, tomara que eu não esqueça. Mas tá aqui, nesse link aqui, tá? Link grande, mas se vocês colocarem referencial básico, referencial básico de governança, vocês vão encontrá-lo, tá? Aí nesse referencial básico, de governança, vocês vão encontrar exatamente essa informação aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Conforme o referencial básico vai estar... Conforme o referencial básico de governança organizacional, além da política, a estrutura de gestão de riscos deve abranger o estabelecimento... Tá aqui, deve abranger, vou colocar até aqui ponteado, o estabelecimento de fluxos de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca da gestão de riscos interna e externamente, tá? Tem mais coisa. A definição dos limites de exposição aos riscos, a formalização do processo de gestão de risco, incluindo os critérios de análise e avaliação de riscos. Mas, professor, mas isso também não pode estar na política? Pode sim, tá? O que é que eu tenho para falar para vocês dessa questão? Rapaz, você teria que ter decorado esse negócio, teria que ter lido aí esse referencial básico e ter lembrado que estava escrito dessa forma. É aquela questão que o elaborador foi na referência, pegou facinho aquela informação, construiu a questão e na hora de justificar, não, estava escrito daquele jeito lá, entendeu? Então fica difícil aí, mas na prática, gente, tudo isso pode estar composto na política, tá bom? A gente faz dessa forma. Mas aí, estava na prova, não tem um documento referencial que fala isso, um documento bem significativo, que é o manual aí, esse referencial básico aí do TCU. Então, dá uma lida nesse referencial, gente, tá bom? Dá uma lida nessas informações, porque com certeza pode cair questões nesse sentido aqui, tá bom? Dá uma lida lá para não cair nessas pegadinhas aqui, tá? E aí a gente vai para agora para nossa próxima questão, falando aqui do eixo temático 2, né? Políticas públicas. Aqui em políticas públicas eu escolhi aqui essa parte das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, marco legal, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a Lei 13.243 de 2016, e a gente já vai aqui responder algumas questões sobre essa lei. E aqui não tem jeito, né, pessoal? Aqui é lei, e eu coloquei isso aqui meio proposital para já dar o toque para vocês. Vocês já estão acostumados aí. Foi legislação, tem que estudar. E questão de legislação é maravilha para o elaborador, porque ele vai lá na legislação, pega aqueles tópicos lá de princípios, de objetivos da lei, de propósitos da lei, e tem um monte de inciso, e aí ele faz questão de todo jeito com a lei. Aqui, por exemplo, ó, julgue o item subsequente com base na Lei 13.243, que dispõe
sobre estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Não tem mágica aqui, é resolver questão, é ler a lei e rezar para lembrar. Uma instituição científica, tecnológica e de inovação pode ser constituída por um órgão ou uma entidade da administração pública direta ou indireta e também por uma pessoa jurídica de direito privado que tenha fins lucrativos. Você tem que lembrar. Isso aqui está dentro da lei e o que é que está errado ou certo aqui dentro, né? Aqui está errado que é pessoa jurídica de direito privado que tenha fins lucrativos. Aqui é sem fins lucrativos. O que é que te ajuda aqui? A gente está falando de política pública. Vincular organizações com fins lucrativos dá um certo viés e não é normalmente o que as políticas públicas procuram. Então aqui tá errado. E aí você tem que ir, eu vou até pegar aqui na lei, você tem que ir lá na lei, né, buscar a informação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Errado. É o artigo 2º, né, dessa lei e você tem que estudar. Simplesmente isso. Dar aula de legislação é horrível. Você pode discutir a legislação e como aplicar a legislação. Isso é divertido. Mas você dizer questão por questão... Então isso aqui é o artigo 2º, inciso 5º. Instituição científica, tecnológica e inovação. É um conceito. Aí tem lá o glossário, conceitos, para fins dessa norma, para os efeitos dessa lei se consideram. Órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, blá, 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 blá. E aí você vai e responde a sua questãozinha, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Antes que eu passe aqui o dia todo com vocês. Julgue o item subsequente com base na lei, na mesma lei, que dispõe sobre estímulos e desenvolvimento. É a mesma questão que fala do enunciado. A redução das desigualdades internacionais é um dos princípios, aí eu estou falando lá dos princípios da lei, né? Será que a redução das desigualdades internacionais é um dos princípios a serem observados pelas medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica tecnológica no ambiente produtivo. Eu estou falando de uma lei nacional. E a redução das desigualdades internacionais? Fica meio confuso isso aqui, não fica não? Eu vou, a partir de uma lei brasileira, reduzir as desigualdades internacionais. Então, o elaborador foi até legal aqui com a gente, mas aí serve para você ir lá, estão cobrando lá os princípios, serve para você ir lá na lei e buscar os princípios para dar uma estudada. Estou puxando aqui para vocês, são 14, eu vou puxando aqui, colar aqui para vocês, e aí vou passar aqui devagarinho, aí você pode ir dando pause para poder ler direito o que é que está escrito nesses princípios aí, tá? Para as medidas as quais para ser os princípios. Promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas, não vou ler todos não, tá, gente? Porque senão... Redução das desigualdades regionais, que é isso que a questão estava trazendo. Então, não internacionais, o Brasil não está com esse poder todo não, de reduzir as desigualdades internacionais não, tá bom? E é isso aí, estou passando aqui devagarinho porque você pode dar pause aí na questão e ler com mais tranquilidade cada um desses princípios. E aí vamos passar aqui para o nosso eixo temático 3, e não para, e a gente vai tentar aqui comentar e discutir um pouco de cada eixo temático. Próximas aulas eu vou ir buscando especificamente cada um dos eixos, mas essa eu resolvi fazer esse intensivão para dar uma noção para vocês aí de como é estudar cada eixo temático, puxando cada um desses pontos e focando em questões, né? Tá perto aí do concurso e aí vamos focando nas questões. E aí você aproveita, pessoal, vai comentando, coloca a sua dúvida aqui, ajuda demais, tá? Se você chegou até aqui é porque você é um herói, tá gostando do conteúdo, tá estudando forte pro concurso, então aproveita, se não é inscrito, se inscreve, tá? Porque ajuda demais, é um conteúdo que eu tô tentando fazer aqui, estudando junto com vocês. E se tá legal, não custa nada você se inscrever e apoiar
aqui o desenvolvimento do canal e apoiar também o desenvolvimento aqui da tecnologia usada para passar o conteúdo para vocês. Então, é até estimular para a gente produzir cada vez mais conteúdo, tá bom? Então, aproveita, se inscreve, né? Ativa o sininho aí e vamos para frente resolver algumas questões aqui do eixo temático. Eu escolhi especificamente, eu estou falando muito da questão da gestão, de ferramentas de gestão, que é o foco muito desse bloco, né? Do bloco 2, tecnologia e gestão. Então, cuidado com a prova dissertativa aí, tá, gente? A prova dissertativa ela pode vir muito nessa temática para você dissertar ali sobre uma vinculação entre a entrega de resultados sociais, né, benefícios sociais, com uso de tecnologia e ferramentas de gestão. Então, isso pode ser interessante para discutir. Vou fazer uma aula e tentar fazer uma aula específica sobre isso. Tinha até prometido aí para uma aluna e vou tentar, né? E vamos falar aqui do ITIL e do COBIT, né? São frameworks, são metodologias aqui de gestão, aí, de governança e gestão de TI, né? Professor, o senhor também discute sobre TI. Gente, estou estudando aqui para o concurso e, na verdade, a temática do meu canal é direcionada e né? Não sou expert aqui nesse tema não, tá, gente? Então, se eu falar besteira, o pessoal aí mais experiente aí da TI, por favor, vai me corrigindo e colocando aqui embaixo algumas informações, ajudando a gente a corrigir e a melhorar aqui o desenvolvimento. Mas como o foco aqui é a resolução de questões, então todos nós temos que saber um pouquinho aqui, né, desses fundamentos, desses conceitos. E para a questão de resolução de questões, eu me sinto à vontade aqui em comentar um pouquinho sobre cada um desses fundamentos, tá bom? Então vamos lá. Rodando aqui para vocês. Cadê? Simbora! Com relação à biblioteca ITIL, julgue o item a seguir. O que é a biblioteca ITIL? O que é o ITIL? Para que é que serve, tá bom? Vamos ler a questão aqui, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês. O gerenciamento da capacidade garante que a provisão das capacidades de processamento e de armazenamento de TI acompanhe as crescentes demandas do negócio de forma efetiva e no prazo adequado. Então, o gerenciamento, fala aqui em gerenciamento da capacidade, garante que a provisão das capacidades de processamento e armazenamento de TI acompanhe as crescentes. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando em escalar. Eu estou falando em gerenciar. Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar a questão, tá bom? O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando na questão em gerenciar recursos para escalar de forma responsável, né? Gente, se vocês estiverem escutando uma festa aí, eu vou já tentei abafar tudo que era, mas tem uma galera que se divertindo, resolveram fazer uma festa aí, então eu queria até estar lá, mas vamos estudar. Então, o ITIL, né, de uma forma geral, né, ele é uma metodologia, uma biblioteca, sei lá, uma metodologia que envolve aí uma série de boas práticas. Então, ITIL são boas metodologia, né, palavra-chave, metodologia que envolve boas práticas na gestão de TI, de uma forma geral, tá, gente? Proporcionando aí que tem ali na questão, proporcionando estabilidade e escalabilidade, certo? E aí vamos responder a questão com isso aqui, já dá para responder, tá certo ou errado? Totalmente certo, né? Totalmente certo. Então eu tenho que... e isso tudo, óbvio, vincula-se à estratégia, né? Que todo bom planejamento vincula-se à estratégia do negócio, tá? Então a TI está vinculada à estratégia do negócio para o desenvolvimento e a escalabilidade. Então todas as áreas têm que ser envolvidas e a TI
tem as suas metodologias, é uma área que trabalha com muitos projetos, né? Envolvem recursos caros, desenvolvimentos, então tem que ter método para proporcionar as melhores técnicas de desenvolvimento de tecnologias e áreas, né? Só que esses processos de ITIL, ele tem várias versões, ele vai variar conforme a biblioteca, tá bom? Podendo incluir a estratégia, que inclui diversas fases, na verdade. Né? Estratégia do serviço, design do serviço, transição de serviço, operação de serviço, melhoria contínua de serviço, que vejam, são pontos que se conversam muito aí com qualquer metodologia de gestão de projetos. Estratégia, design, transição, operação, né? Melhoria contínua. Né? E claro, né, tem vários benefícios. Eu vou colocar aqui para vocês, que eu listei 5 principais processos da ITIL de uma forma geral aqui. São palavras que podem ajudar vocês na resolução de questões quando cai esse tema. 5 principais processos da ITIL. Gerenciamento de serviços de TI, tá? São vários gerenciamentos aqui, né? Gerenciamento de configuração, de problemas, de incidentes, de operações, de segurança, continuidade de negócio e de capacidade. Então, se você tem essas palavrinhas-chave aí, já te ajuda a responder algumas questões. Vai focando em palavras. Se você não tem tempo de estudar tanto conteúdo, tanto conhecimento, vai pegando essas palavras e vai destruindo a questão, né? Procurando falhas para você encontrar a melhor resposta para você, tá bom? E aí a gente passa para um outro framework, para uma outra metodologia aqui, que é o COBIT, né? O Control Objectives for Information and Related Technology, né? E aqui ele fala mais aí ele traz algumas outras informações, tanto do ITIL como da ISO, né, 27001, tá bom? E aí, o que é que a gente tem para responder nessa questão aqui? Eu tô passando aqui para vocês, deixa eu ver se tá rodando aqui. Não tá rodando, só um instantezinho. Fala, galera, teve uma mudança aqui, já ia responder uma questão para vocês do COBIT aqui, tá? E a questão anterior, se vocês estão olhando aqui na gravação, tinha uma outra questão aqui, tá? O que é que acontece? Na hora de resolver a questão, como eu falei, eu vou filtrando e resolvendo aqui junto com vocês. Eu percebi que tinha uma falha na questão na hora de responder, tá bom? É uma desatualização. E aí eu trouxe essa outra questão aqui, inclusive da Sesgran Rio, para que a gente possa revisar um pouquinho aqui do COBIT, tá bom? Vamos lá. A diretoria de uma empresa reclama que os produtos entregues pela TI, apesar... Quem que não reclama da TI, né? Apesar de construídos rapidamente, não atendem às necessidades de seu negócio. Que domínio COBIT contém processos que podem contribuir, né? Contém processos que podem contribuir para diminuir essa insatisfação, definindo um plano estratégico para a TI. Então aqui já facilita para a gente, que fala, né, que os produtos estão sendo entregues rápido, não atende o nosso cliente, está falando em velocidade, o contrário de velocidade é planejamento e organização. Né? Então já me dá aqui uma certa facilidade em responder a questão, porque eu estou falando que eles entregam rápido e não atendem, eu não estou tendo performance, eu não estou entendendo o meu cliente, eu não entendo meu cliente, eu não estou planejando adequadamente, então não estou me organizando adequadamente, e isso serve para pensar nos COBIT, gente, assim como o ITIL, o COBIT é um framework de gestão de TI, de governança de TI. Tá bom? E ele tem várias versões aí. Então, é importante essa questão, eu acho que ela é uma questão 2022, enfim, eu não lembro muito bem qual é a data da questão, mas é importante a gente ter em mente que antes, até o COBIT 5, né, a sua versão 5, ele tinha aí uma alocação em domínios, né, que era usada, na verdade, para poder fazer, como ele fala aqui na questão, em processos, tá? O COBIT 5 ele usava aí alguns domínios como entrega e não entrega e monitoração. Mas qual que eram os domínios? Era avaliar
avaliar, direcionar e monitorar, avaliar, direcionar e monitorar, que é o EDM, né? Evaluate, Direct and Monitor. Eu vou colocar aqui para vocês, avaliar, direcionar e monitorar, é o primeiro dos domínios aqui. Tá rolando aqui para vocês? Não, tá aqui. Avaliar, direcionar, domínios, cadê? Domínios do COBIT 5. Se eu tiver errado, vocês me falam aí, tá, pessoal? Mas tô lembrando aqui. Então, opa. Domínios do COBIT 5, tá? Avaliar, direcionar. Avaliar, direcionar e monitorar. Avaliar, direcionar, monitorar. Que são é o primeiro. Então, alinhar, planejar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Facinho. Cadê? Tá aqui. Tá vivo? Alinhar, planejar e organizar, que é o Align, Plan and Organize. Alinhar, que é o que trata a questão. Alinhar, o planejar e o organizar, né? Que trata aí do planejamento, da organização dos recursos para assegurar. Então ele tem alguns processos. A TI, ela pensa muito em processos, eu pensava muito em processos, né? Então ele tinha isso definido. O que é que a gente vai fazer? Vamos avaliar, direcionar, monitorar, agora alinhar, planejar e organizar. Passos importantes para o desenvolvimento de soluções de TI, né? Aí vem construir, adquirir, implementar, construir, adquirir, implementar, tá? Vou colocar aqui para vocês, puxei daqui, tá aqui para vocês. Construir, adquirir, implementar, entregar, servir e suportar, né? Que é o Deliver, Service and Support. Coloquei aqui. Trazendo aqui para vocês das anotações, está aqui. Aqui. Entregar serviço, suportar. Mas o que eu vou falar é mais importante na próxima. Só colocando aqui para vocês lembrar que essa versão anterior aqui do COBIT, tá? E aí eu vou mostrar já para vocês. Pensava-se assim. Aí o que é que aconteceu com o COBIT 2019? Né? E que conversa muito aqui com nossa aula. Ele evoluiu, né? Ele evoluiu para uma questão. Ele evoluiu para uma atualização, né? Ele passa a considerar, né, no COBIT 2019, ele passa a considerar a governança, o alinhamento com a governança e gestão de objetivos, né? Ele foca numa série de objetivos de governança e gestão, tudo alinhado ao quê? Ao que os stakeholders querem. Então, o COBIT 2019, ele tem mais essa pegada de ter os processos muito bem definidos, mas de estar evoluindo de acordo com a estratégia da organização, tá? E aí, ao invés de ele pensar nessa questão dos processos, que são os domínios específicos, né? Ele começa a pensar em componentes de gestão para alcançar os objetivos definidos. Então, que componentes são esses do COBIT 2019? Ele pensa no foco em performance, vou colocar aqui para vocês. Ele pensa... Cadê? Tá vindo aqui. No foco em performance e management, na gestão do desempenho. Ele pensa... Tem algumas anotações aqui, mas depois eu coloco aqui para vocês. Tá? Ele pensa no design, nos fatores de design da aplicação. Tá? Os fatores de design. Ele pensa, cadê aqui? Nas áreas de foco. Então, ele tem consideração aqui que são áreas específicas na governança de QI que necessitam de atenção, né, especial, né? São áreas que permitem que as organizações direcionar esforços. Então, são as áreas prioritárias, né, que a gente pode ter aqui, as áreas de foco. Tá? Então, esse é a estrutura básica, pode ter uma coisa ou outra, mas a estrutura básica, os focos
do COBIT 2019, focando muito mais nos alinhamentos estratégicos do que em processos específicos, tá bom? Então são essas questões que você deve lembrar aqui para o COBIT. Claro, tem muitas outras coisas, mas é o que a gente consegue trazer aqui nessa resolução de questão, pensando nessas questões, e a gente já passa aqui, né, sem perder tempo, para o desenvolvimento de software. E aí eu trago o primeiro tópico aqui, que é a programação e estrutura de dados, linguagem de programação Python e Java, que nessa questão eu vou focar mais no desenvolvimento da linguagem no Python, tá bom? E aí a gente vai evoluindo aqui com relação às outras questões. Então vamos lá para essa questão aqui, tá? Com relação à linguagem Python, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou se são falsas. Qualquer variável. O que é uma variável, pessoal, né? Quando eu estou programando, estou começando do zero, eu estou dizendo para o computador o que é que ele deve fazer, tá bom? Então, quando eu faço algum comando, quando eu gero alguma coisa, esses caracteres que eu estou desenhando aqui, eles têm que, quando eles retornam aqui para a minha tela, existe algo no computador que faz eles retornarem. Então, qualquer comando que tenha, eu tenho que guardar em algum lugar no computador. Então, onde eu guardo um comando, tá? Estou tentando usar linguagem não técnica, simples aqui para quem não é da área, tá, pessoal? Então não vão me criticar aqui, pelo amor de Deus. Então, onde eu guardo um comando, né, ou um código, né, uma linha de código, né, uma informação no espírito dentro do computador, dentro da linguagem de programação, tá? Dentro do espírito do computador. Foi boa. Então, cada linguagem vai ter a sua forma de fazer, tá? Então, quando eu estou fazendo aqui, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Quando eu mando o computador fazer isso, eu digito o comando para ele dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Mas esse igual a 4, para eu olhar esse 4 na tela, ele tem que estar armazenado em algum lugar, em algum espaço na prateleira, tá? Então eu tenho que criar prateleiras, né? Entendam, né? Prateleiras para guardar resultados que eu gero no código, tá? Então pensem assim. Então onde que eu guardo? Eu guardo uma coisa chamada variável, né? E essa variável, ela pode ser de vários, quando ela guarda, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser ela pode ser um número, né? Esse número, ele pode ser um número inteiro, né? Ele pode ser um flotante ou um float, que é um número com casas decimais, tá? Eu posso ter texto, que são as minhas chamadas strings, tá? Eu posso ter valores booleanos, tá? São valores de true ou false, verdadeiro ou falso. Enfim, eu tenho alguns tipos e eu vou guardando nessas variáveis. Algumas linguagens de programação, você diz qual é a variável antes de salvar. Então eu vou criar uma variável e aí ao criar a variável eu já digo que essa variável, antes de guardar alguma coisa nela, eu já digo que ela é um número, que ela é um texto, então eu já fecho ali. Então nessa prateleira aqui só vai entrar um tipo número inteiro. Nessa prateleira aqui só vai entrar um texto e eu nem guardei nada nela ainda, tá? No Python, tá? Eu não digo isso. O Python, ele tem uma quantidade que a gente chama de objetos, de classes,
né, que são inteiros, que são textos, strings. Então eu já tenho essa categorização dentro do Python. Quando eu jogo isso numa variável, ela já assume aquele tipo de objeto. Então, dentro do Python, na hora de criar uma variável, eu simplesmente atribuo, né? Eu guardo alguma coisa ali. Quando eu guardo aquela coisa que é um número inteiro, que é um texto, né? Que é um valor booleano, na hora que eu coloco aquela variável, ela se torna aquilo que eu guardei dentro. Tá? Ela não é um espaço reservado para um tipo específico, de um objeto específico, vamos chamar de objeto específico. Ela assume o valor do objeto quando recebe, tá bom? Isso no Python. Então vamos lá. Qualquer variável pode ser atribuída a um valor de qualquer tipo, qualquer variável, isso para Python, tá? Programa, tá aqui, com relação à linguagem Python, avalie verdadeira ou falso. Isso aqui foi tudo que eu escrevi na nossa discussão. Qualquer variável pode ser atribuída a um valor de qualquer tipo, tá? Então, se eu pensar aqui, eu tenho uma variável chamada... Eu posso dar qualquer nome para minha variável. Pode ser A, pode ser B, mas vamos colocar mais letra. Variável de nome. Então, eu recebo aqui algo chamado uma string, que eu vou colocar o meu nome aqui. Então, o meu nome é uma string. Então, essa variável recebeu uma string, que é o meu nome. Eu coloquei no nome o valor 1258. Então, essa variável nome, que se chama nome, vai ser uma variável que recebeu um número inteiro, tá? 1, 2, 3. E aí, eu coloquei uma vírgula aqui, um ponto, né? Flotante. Então, ela passa a ser um valor flotante. Então, essa variável nome pode ser atribuída a um valor de qualquer tipo no Python, tá bom? É uma regra do Python. Então, isso aqui é verdadeiro. As variáveis são declaradas com tipos específicos para armazenar valores. Isso aqui é o que eu acabei de falar, que não é do Python. Algumas outras linguagens de programação, elas têm que ser declaradas. Então, na hora que eu crio aqui um nome, a variável nome, tá? Por boa prática de programação, eu não deixo ela em letra maiúscula. A variável nome, eu já digo, eu vou colocar aqui, tá? Não é em linguagem de programação, mas vou colocar aqui essa variável, é uma variável do tipo inteira, tá? E aí, se eu pegar um nome, não, é um string, tá? Caractere. Ou um varchar, quando eu uso a linguagem de dados, mas é um caractere, é um string, tá? Vou colocar aqui um string, eu declarei que ela é uma string, tá? E aí, se eu colocar aqui um número inteiro, não é possível, tá? Ela só vai receber strings. Então, isso não é parte do Python. Então, isso aqui é falso. Todos os objetos ou valores possuem tipos. Todos os objetos e valores possuem tipos. Sim, eles são do tipo flotante, eles são do tipo inteiro, eles são do tipo booleanos, texto, os strings, é isso mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui falso, verdadeiro, ok? Já vamos passar aqui para outra questão de Python. Um desenvolvedor de software escreveu o programa a seguir usando Python. Essa questão, Python é o seguinte, gente. Aí você vai ter que dar uma olhada, uma lida aí na linguagem. Se vocês quiserem aí uma aula, me diz se tem alguma dúvida, quer alguma aula específica aqui, eu tento criar alguma coisa mais didática aqui para vocês, tá bom? Mas aqui, em resolvendo questões, normalmente, o Python ele é bem literal, ele é quase que, se você souber um pouquinho de inglês, se você ler, você vai saber o que está acontecendo aqui. Tá? E aqui eu já coloquei aqui um pouco da resposta para facilitar a nossa vida. Isso daqui não faz parte, vou até tirar aqui, que o código é basicamente esse, tá bom? Eu tenho aqui a definição de uma função, tá? Eu defini uma função. Para definir uma função, eu coloco eu começo com def,
E aí eu chamo a função, coloco o nome dela aqui e aqui dentro é o que a gente chama de argumento da função, tá? E aí eu tenho uma indentação aqui e aí eu vou ter o comando da minha função. O que é que ela faz? Ela pega esse argumento, né? E aí ela diz, se x for igual, o igual são dois iguaizinhos. Se eu usar só um símbolo de igual, então eu estou atribuindo valor, né? Eu estou atribuindo valor a uma variável. Aí se esse, né? Veja só, o if é se esse x for igual a 1, então a função vai retornar, né? 1. Então, se eu colocar 1 dentro do x, quando eu chamar a função, se for 1, vai retornar 1. Else é se não, né? Se isso aqui não for verdadeiro, então isso aqui vai acontecer. Então, retorne x mais a própria função x menos 2. Então, o que é que isso quer dizer? Aí eu tenho aqui o meu comando. Então, isso aqui é a minha função definida no Python. E aí eu vou fazer o meu comando aqui, agora. Então, x é uma variável, tá? Que é uma variável. E eu vou atribuir aqui é uma variável que vai receber um input. Então, o x da minha função vai receber um input aqui, ok, uma entrada do usuário. Aí eu vou perguntar para o meu usuário, digite o valor de x. Aí o usuário vai e digita. E o print, ele retorna na tela, ele imprime na tela uma informação. Ele vai imprimir o resultado da função de x. Professor, estou muito confuso. O que é que isso vai acontecer na prática? Eu vou ter uma telinha de computador aqui, tá bom? Tem uma telinha. Imagine aqui que essa caixinha aqui, vou colocar ela aqui, ela é a telinha do meu computador e o programa vai dizer aqui, esse input aqui, ele vai estar na tela do computador, vai aparecer assim, valor x. E aí vai ficar valor x, cadê? Igual. Aí valor x igual. E aí vai ficar o cursorzinho brilhando aqui para você. Então, o que o programa faz é isso. Aí você vai digitar aqui. Aí vamos pegar a questão. Alguém digitou 27. Aí vem a pessoa e digita aqui no programa 27. Aí o que é que aconteceu por trás dos panos? Então, a variável... O que é que aconteceu? Aqui é a tela do computador. Então, vamos criar agora o back-end, o que está rolando ali por trás dos panos, o que é que a lógica está fazendo, né? Então, na lógica, vamos para o código. O x, que é a variável, ele recebe, o igual é receber, é atribuído ao x, o valor de 27. Então, x recebe 27. Aí, o que é que acontece? Eu tenho o meu print ali. Eu vou retornar print, copiar aqui. O print, ele vai ser executado. Tem um print aqui. Ele vai ser executado. Então, quando ele for executado, o Python ele roda aí linha por linha. Então, eu estou dizendo para ele, rode, ou computador, rode a função de x. Quem é x? 27. Aí você tem que ir anotando lá. Ixi, aí eu perdi, foi minha... Espera aí. Eu perdi meu resultado ali. Deixa eu copiar aqui. Senão eu perco aqui e a gente vai passar um tempão. Aí vamos lá. Bom, vocês lembraram aqui, né? Da caixinha. E aí vai rodar todo aquele resultado. Eu perdi a caixinha, mas enfim. Vamos, né, fazer rapidinho ela aqui. Dá certo para vocês. Tá bom? Valor x. E aí você digitou lá 27 e deu Enter. Aí o computador vai trabalhar. Pá, agora eu vou trabalhar. Tá? Eu vou trabalhar. O que é que ele vai trabalhar? X recebeu, foi atribuído a x27 porque você digitou lá. Aí o que acontece? O Python vai... Opa, recebi uma função. Aí eu vou rodar meu print aqui, ó.
Beleza. Aí o print, ele vai... Quem é x? Ele tem dentro dele a função de x, 27. Opa, x é 27, chamei a função. Aí aquela função vai trabalhar. Essa função aqui vai trabalhar. Então, essa função aqui, né, vai começar a ser executada. E quem é x? 27 é o argumento. Se o argumento é 27, vamos fazer aqui. Ele é igual a 1? Não, ele não é igual a 1. Então, opa, cadê a caixinha? Tá aqui. Ele é igual a 1? Não é igual a 1. Deixa eu subir isso aqui. Ok. Então, quem é que vai rodar? Essa função matemática aqui. Aí eu vou ter que executar aquela função matemática. Então, vou colocar aqui para vocês. Eu vou fazer o primeiro, tá? O que é que diz aqui? 27. Coloca entre parênteses para ajudar vocês. 27. X é igual a 27. 27 mais, abre parêntese, né? A função de x, menos 2, né? Quem é x? Eu vou ter aqui a função de x menos 2. X é 27, menos 2. Tá. Aí eu vou repetir aqui para vocês. Opa, vamos ampliar aqui. O computador está trabalhando. Então, eu tenho 27 mais a função de quanto? 25. Tá? A função de 25. Tá aqui, x e 27, definição, retorna 1. Se não for, aí ele vai fazer aqui, tem o 27 mais a função de 25. Aí eu tenho aqui função de 25. Aí eu tenho de novo, chamei minha função de novo aqui. Só que agora é de 25. Então é uma função dentro da função. 25 é igual a 1? Não. Então vai ser de novo, eu vou chamar esse resultado aqui. Aí eu vou fazer 27, trabalhosa a questão, mais 25 mais função de 25 menos 2, que é a função de 23. Perceberam onde isso vai dar? Eu vou reduzindo de 2 em 2 sempre. 27 mais 25 mais 23 mais 21 até chegar em 1, tá? Que aí ele vai retornar só 1, não vai retornar mais nenhuma função. Então eu vou construindo essa função. Se você já percebeu essa regressão, né? Essa regressão de 2 em 2 aqui, você vai chegar em algo semelhante a isso daqui, ó, né? Que eu vou mostrar para vocês. A isso daqui. 27 mais 25 mais 23 mais 21 mais 19, né? E aí vai até chegar no 1. Você executa a soma, aí o computador vai fazer todo esse trabalho e vai retornar para vocês 196, que é a resposta da questão. Então, por vezes, vão cair questões que vão te exigir conhecimento da linguagem Python para você poder, na mão, executar o código linha a linha. Lembrem-se que o Python ele executa linha a linha, tá? E se tiver algum erro, você vai executando aqui. Se tiver alguma restrição em algumas linhas, aquela linha só vai passar para a próxima linha quando aquela restrição for atendida, ou quando aquela requisição, ou quando aquela situação for atendida, tá bom? Então, aqui daria uma grande aula de Python para vocês, mas o objetivo aqui é ser mais um pouco dinâmico. E a gente vai para o nosso último eixo temático da nossa aula, apoio à decisão, inteligência artificial e métodos quantitativos, Big Data agora. Definição de Big Data. Então eu vou focar muito nesse ponto aqui de Big Data com vocês. Ok? Próxima questão.
Não para e lá vamos nós, hein? Aí depois a gente fala um pouquinho mais aqui dos outros tópicos, tá, gente? Mas para não demorar muito e já dar uma noção para vocês aqui de algum conteúdo resolvendo junto. A respeito de banco de dados, julgue o próximo item, é porque já vem de umas outras questões que eu vinha minerando aqui. Um Big Data não engloba dados não estruturados, mas inclui um imenso volume de dados estruturados suportado por tecnologias como Data Mining e Data Warehouse, para a obtenção de conhecimento a partir da manipulação desses dados. Então, para quem não está familiarizado com os termos, vai se perder aqui enormemente, tá? Mas Big Data, imagina o seguinte, cara, é grande pra caramba, mas não é só grande em volume, mas em variedade, em velocidade. Então imagina aí o teu Instagram, o teu Facebook ou qualquer plataforma digital onde eu tenho dados de toda forma, estruturados e não estruturados, chegando numa velocidade imensa. Fotos, áudio, vídeo, tudo que você imaginar rolando aí. Como é que eu posso utilizar desses dados, minerar esses dados e armazenar esses dados? Então essa alternativa está errada, tá bom? Ela engloba sim dados estruturados e não estruturados, tá bom? Tem o que se chama aí de 5 vezes do Big Data, tá? O Big Data ele é classificado quando você tem uma enorme variedade de dados, quando esses dados vêm no enorme, eles crescem numa velocidade muito grande, eles são verídicos, tem que ter veracidade, tá? E valor, tá bom? Então, a capacidade de abranger tanto esses dados estruturados e não estruturados e até semi-estruturados é que dá essa característica. Aí eu vou colocar aqui para vocês algumas informações do que são dados estruturados, dados não estruturados, para caso vocês consigam anotar aí, deixa eu ver aqui, dados estruturados, para vocês terem uma noção, já que muita informação aqui nessa aula. Os dados estruturados aqui são dados que possuem um formato definido, estruturados, são facilmente armazenáveis em bancos de dados tradicionais, como números, datas, strings e strings em tabelas relacionais, coisas mais óbvias, tá? E os dados não estruturados, o que seriam esses dados não estruturados? Ah, professor, aquele que não é estruturado. É isso aí, pequeno gafanhoto. Se você chegou até aqui, vai se inscrevendo, hein, galera? Dados representam a maior parte dos dados disponíveis no ambiente digital e não possuem um formato predefinido, que facilita seu armazenamento em bancos de dados. Pode ser textos livres, imagens, vídeos, é tudo. Ninguém mais... ou o pessoal escreve demais, ou tem muita imagem, são registros em mídias sociais, tá? E os semi-estruturados, tá? Eles têm esse mundo situado entre os dois universos. Tá? Eu vou colocar aqui uma definiçãozinha para vocês. Tá? Situam-se entre esses dados, ambos, e eles não seguem esse modelo rígido, mas contém marcas dos dois, certo? Para separar. Um exemplo disso é o XML, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês de Big Data, mas eu acho que eu tenho uma outra questão aqui para vocês, só para complementar o raciocínio. Leia o fragmento a seguir. Atualmente, no contexto do Big Data e Data Analytics, faz-se referência às características enunciadas por pesquisadores e produtores de soluções como sendo um conjunto de 5 Vs. Originalmente, a definição clássica de Big Data fez referência a 3 Vs fundamentais. Então eram 3, que é o que ele quer saber aqui, e hoje são 5 aqueles que eu falei para você. Né? E que Vs são esses de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação para melhor percepção e tomada de decisão. E aí você assinala o item que contém esses Vs do Big Data. Valor, variância, veracidade não tem nada a ver com variância, né? Não tem nada a ver com vocabulário, não tem nada a ver com viscosidade, variedade, velocidade, volume, valor, não tem nada a ver com volatilidade. Então, a alternativa D são os 3 Vs originais aí do Big Data, entrando, né, depois o valor e a veracidade desse dado, porque dado que não tem valor, não tem fundamento, né, para ser minerado ou armazenado, tá, gente? Então era isso que eu tinha, espero que você tenha conseguido, vai pulando o vídeo ou chegado até aqui, tá bom? Se você chegou, eu te agradeço demais, agradeço o apoio ao assistir essas aulas,
tá bom? O que é que eu tenho de novidade para vocês? Eu vou, como eu falei, tá lançando uma outra plataforma, colocando todo esse material lá, tá? Então, se fizer sentido para você, você vai lá e apoia também essa construção que é um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais elaborada, para entregar um pouco mais de valor para você, tá bom? Então, mas aqui continua toda a produção de vídeo, do jeito que está sendo feito. Eu estou estudando junto com vocês, tá bom? Hoje um pouco mais cansado, a mente um pouco desgastada. Espero que eu tenha sido claro e objetivo. São muitas questões. Espero ter ajudado mais uma vez aqui no conteúdo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Dá o like para ajudar. Faz o teu comentário, faz a tua sugestão, deixa a tua dúvida, deixa teu elogio, que é bom demais, né? Saber se eu estou agregando valor aí à vida de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Bons estudos para todos vocês. Tchau, tchau.